Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a aula 4, a gente vai falar um pouquinho sobre desenho geométrico, tá? Vamos lá? Vamos lá então, vamos para a definição do que é o desenho geométrico. Bom, a teoria que diz, né, sobre o desenho fala a seguinte frase: o desenho geométrico consiste de um conjunto de processos para a construção de formas geométricas e resolução de problemas com a utilização de réguas sem graduação e do compasso. Ou seja, a gente precisa de instrumentos, né, para fazer o desenho. Bom, aonde que a gente tem a aplicação de desenho técnico, né, de desenho geométrico, vamos dizer assim, que é a matéria de hoje? Na indústria, né, para fazer alguns desenhos de peças, equipamentos. Na arquitetura, para fazer desenho de plantas, né, de casas, de edifícios. Tá? E na engenharia, tá? Tanto na engenharia elétrica como na engenharia mecânica, engenharia civil, a gente utiliza de desenho geométrico. Bom, vamos relembrar um pouquinho das figuras geométricas que a gente tem para facilitar um pouco o entendimento dessa aula. Bom, o que é bom a gente entender, tá? Que no nosso cotidiano, tá? Ao nosso redor, a gente tem várias formas de objetos, tá? Que representam as formas geométricas. Então, algumas delas foram criadas com base nessas figuras, nessas imagens, nesses objetos, melhor dizendo, que existem na natureza, né? E falando em objeto, um pequeno exemplo, né? Dá uma olhada, a gente tem aqui uma bicicleta e tem o aro da bicicleta, tá? Que remete para a gente que é um círculo, que é uma figura geométrica, tá? É mais ou menos por aí que eu quero dizer para vocês a questão da visualização, né, de objetos que a gente tem aí no mundo, na natureza. Bom, figuras geométricas, pessoal, o ponto, tá, é a figura mais simples da geometria. É por ele que a gente começa entendendo um pouquinho, né, das formas geométricas. Bom, se a gente pressionar um lápis na folha de papel, a gente vai ter o que a gente chama de ponto, tá? Então, esse ponto para a gente, tá, é o mais simples na geometria. Tanto é que ele não tem dimensão, né? Não tem comprimento, não tem largura e nem altura. Então a gente considera, tá, simplesmente um ponto, a figura mais simples da geometria. Bom, no desenho, o ponto ele é determinado por cruzamentos de linhas, tá? Seja de várias formas. Se teve o cruzamento de linhas, tem, né, o ponto, tá? E a gente utiliza as letras maiúsculas do alfabeto latino para poder identificar esse cruzamento, né? Ou seja, esse ponto, ponto A, ponto B, ponto C. Um exemplo, né? Aqui a gente tem um cruzamento de linha e aqui no meio o ponto, tá? Então a gente identifica com a letra A. Aqui a mesma forma, um outro tipo de cruzamento e um outro tipo de cruzamento. Representa-se o ponto. Linha, pessoal, tá? Podemos ter uma ideia do que é uma linha observando os fios que unem os postos, né? É uma linha esticada. Ou um traço que resulta do movimento da ponta de um lápis sobre uma folha de papel. Então eu iniciei num ponto e fui finalizar no outro ponto. Bom, a linha, pessoal, ela tem uma única dimensão, que é o comprimento. Bom, também você pode imaginar essa linha como se fosse um conjunto infinito, né, de pontos dispostos sucessivamente, né, um na frente do outro. Aí vai gerar uma linha. Linha reta ou reta, propriamente dita. Bom, para ter ideia de uma reta, a gente tem que observar um fio bem esticado. Né? Como a gente está na área de elétrica, um fio bem esticado representa-se uma reta. Bom, a reta ela é ilimitada, ou seja, ela não tem, para a geometria, ela não tem começo e nem fim. As retas são identificadas por letras
minúsculas do alfabeto latino, como por exemplo, né, o R representando aqui o R de reta. Essas setas indicam que ela não tem começo e nem fim. Bom, ainda nas figuras geométricas, a gente tem a semirreta. Tá? Bom, se a gente pegar um ponto qualquer da reta, tá? E a gente dividir ela em duas partes, por exemplo, a gente chama de semirretas, aquela parte daquele ponto inicial até, né, o final. Bom, essa semirreta ela tem sempre um ponto de origem, mas ela não tem fim. Eu iniciei ela, mas ela continua não tendo fim. Olha o exemplo. Eu tenho uma reta completa, certo? Se eu cortar essa reta aqui, ó, der um ponto de origem para essa reta, eu vou ter dois pedaços de retas, que a gente chama de semirretas, tá? Bom, mais uma parte, segmento de retas. O que é o segmento de reta, né? Se a gente pegar dois pontos na reta distintos, a gente vai ter um pedaço limitado, ou seja, eu dei um começo e dei um fim. Esse pedaço da reta, tá, limitado por dois pontos, a gente chama de segmento de reta, é um pedaço da reta. Tá? Bom, esses segmentos que a gente tem limitando ali aquele pedaço de reta são chamados de extremidade. Tá? Veja bem, a gente tem um exemplo, tá vendo? Ó, um segmento aqui, tá? CD, onde a gente deu um ponto de início e um ponto final. E esse trecho é o segmento de reta. Bom, outra figura geométrica, o plano, tá? Bom, a gente pode ter uma ideia de plano observando a parede, um tampo de uma mesa, a folha que a gente vai estar desenhando, é um plano, tá? Bom, você pode imaginar também no mundo da geometria que o plano é um monte de retas dispostas sucessivamente numa mesma direção. Assim como eu dei exemplo do ponto, né, que é da reta, que é um monte de pontos sucessivamente, a gente dá o exemplo também do plano, que é um conjunto de retas dispostas sucessivamente na mesma direção. Tá? O plano ele é ilimitado, isto é, não tem começo e nem fim. Veja um exemplo de plano, né? E ele é representado aqui, né, por alfa, beta e gama. Então a gente usa as letras gregas, alfa, beta e gama, para identificar. O plano tem duas dimensões normalmente, chamadas de comprimento e largura, ele não tem altura. Bom, se a gente pegar uma reta qualquer, né, de um plano e dividir o plano em duas partes, a gente também chama-se de semiplanos. Assim como a gente divide a reta, a gente tem, né, semirretas. Posições da reta e do plano. Retomando, né, posições da reta e do plano no espaço. Isso é muito importante. A gente se preocupa, né, no espaço que ocupa. Então, a reta e o plano, pessoal, pode estar na posição vertical, horizontal ou inclinada. Veja as imagens. Horizontal seria essa, vertical essa, inclinada essa imagem. Bom, figuras geométricas planas. Bom, qualquer figura, né, plana, todos os seus pontos devem estar no mesmo plano. Olha só algumas delas. Círculo, quadrado, triângulo, retângulo, trapézio, pentágono, hexágono. Todas elas são figuras planas, porque todos os seus pontos situam-se no mesmo plano. Bom, algumas figuras com 3 ou mais lados também são conhecidas como polígonos. Sólidos, pessoal, você já sabe que uma figura plana, todos os pontos estão no mesmo plano. Agora, quando um ponto já sai do mesmo plano, a gente tem o que a gente chama de sólido geométrico, tá? Que seria essa imagem. Olha a comparação, figura plana e sólido geométrico. Então a gente já tem a altura, né? A gente não deixa de ter só comprimento, né, e largura, a gente tem a altura. Então por isso é considerado sólido. Tá? Bom,
A gente considera os sólidos geométricos, né, que tem 3 dimensões de comprimento, largura e altura. Essas são as 3 dimensões desse sólido. Novamente, né, a gente tem aqui comprimento, largura e altura. Entre os sólidos, o mais simples é o prisma, tá? Ele é um sólido limitado por polígonos, tá? Então você pode imaginar uma pilha de polígonos, ou seja, uma pilha de retângulos um em cima do outro, tá? Pode também imaginar o resultado do deslocamento de um polígono, saindo do plano que está para um deslocamento de um outro plano. Olha só, você pode imaginar um monte de um polígono, né, de um retângulo em cima do outro que vai gerar um prisma. Bom, ele é constituído, pessoal, de vários elementos, né, da base, das faces, das arestas e dos vértices. Então é bom, né, entender um pouquinho isso. A pirâmide é um outro, né, sólido. Tá? Ela é limitada por polígonos também. Veja, teve um deslocamento de um ponto, que é esse vértice principal aqui, fora desse plano. Tá? Então, uma maneira de a gente identificar isso é como se fosse um monte, aqui a base é quadrangular, um monte de quadrado um em cima do outro, né? E vai estreitando até chegar num ponto final aqui. Sólidos de revolução, pessoal. Bom, sólidos de revolução, ele acaba sendo gerado, né, por uma outra figura plana que está sendo rotacionado, né? Essa é uma figura plana, está sendo rotacionado em volta de um eixo, tá? Aí a gente tem a linha geratriz, né? E tem a figura geratriz. A linha geratriz é a linha que é gerada conforme a rotação, né, dessa figura. Bom, figura plana que dá origem ao sólido de revolução chama-se figura geradora. E a linha que gira ao redor do eixo é chamada de linha geratriz. O cone também é uma figura, é um sólido geométrico. Bom, existe uma figura geradora, que é aqui um triângulo. Tá? Da mesma forma, né, você imagine um triângulo girando em volta do eixo, vai gerar o nosso cone. A esfera, pessoal, a esfera também, tá, é uma figura, é um sólido geométrico que é gerado através de um semicírculo em volta de um eixo que vai dar para a gente, né, o diâmetro dessa esfera. Bom, sólidos geométricos truncados. A gente tem, pessoal, sólidos que são cortados ao meio. Quando ou ao meio ou um pedaço, né, um terço, um quarto, enfim. Quando eles são cortados no meio, a gente chama esses sólidos de sólidos geométricos truncados. Tá? Um exemplo, eu tenho um prisma, cortei esse prisma, eu vou ter um tronco de prisma. Eu vou ter aqui um tronco de cilindro, vou ter aqui um tronco de pirâmide, vou ter aqui um tronco de cone. Bom, chama-se então sólidos geométricos truncados. E também existem os sólidos geométricos vazados. Eu tenho aqui um sólido, eu faço um furo retangular, quadrangular, um furo redondo, e desse furo eu tiro um outro sólido. E essa peça fica, então, conhecida como um sólido geométrico vazado. A teoria, né, os sólidos geométricos que apresentam partes ocas são chamados de sólidos geométricos vazados. As partes extraídas do sólido dá resultado, né, na parte oca em geral, que também corresponde a outros sólidos. Bom, pessoal, a gente vai ter agora uma próxima aula com a continuação, falando de cotas e escalas. Até a próxima.